Irmãos, hoje nós vamos compartilhar uma palavra. A quem enviarei? A gente viu aqui no vídeo uma frase que me chamou muita atenção, que diz assim: missões são feitas pelos pés de quem vai e pelas mãos de quem envia. Amém? Na igreja local nós temos os dois, são aqueles que têm os pés que vão, e nós temos também aqui na igreja local as mãos de quem envia. Esse é você. Queria compartilhar com você um texto bíblico, está lá em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Aleluia. Para contextualizar para vocês, esse texto é um marco na vida dos israelitas. Os israelitas estavam vivendo um tempo de muita prosperidade, sob o comando do rei Uzias. E aí a gente vai ler um relato no livro de Isaías, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Vamos ler isso juntos? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Presta atenção no que você leu. Este texto é a chave de entrada para o livro de Isaías. Mesmo estando no capítulo 6, ele fala como o ministério de Isaías começou e como todo verdadeiro cristão tem que, como resultado de uma experiência pessoal, ver Cristo. Esse é o resultado de alguém que enxergou Cristo no trono como senhorio. Uma vez que você vê Jesus Cristo nesse lugar de autoridade, de senhorio sobre a sua vida, você se dispõe. É o seu coração, essa é a verdadeira experiência cristã. É uma experiência pessoal de ver Jesus. Nós temos visto nesses últimos dias o que tem acontecido, como as nossas crianças têm sido atacadas, e também nós temos visto, de um contexto geral, como que o Brasil é um Brasil conservador e se diz cristão, né? Apesar de nosso país acreditar ser cristão, né, como todo cristianismo nominal, ele é meramente cultural ou herdado. Tem muita gente que herdou, que nasceu numa família cristã, se diz cristão, e, portanto, ainda falta revelação dessa verdade. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode crescer dentro de uma estrutura cristã, crescer dentro de uma estrutura evangélica, acreditar que você é cristão, mas ainda não viver essa experiência de revelação, de ver a Cristo.
E por isso, há uma necessidade de experiência pessoal com Cristo. Existe uma necessidade de que todo cristão tem que ter e passar, é de ter essa revelação de Cristo, de ver Jesus. Essa experiência, eu tenho certeza que você passou por ela. É uma experiência única que é transformadora. Ela revoluciona a sua vida, ela muda o seu comportamento, ela te constrange, que de uma hora para outra, é uma chave que vira na sua cabeça. E você pensa, meu Deus, olha onde eu estou e olha onde o Senhor quer me colocar. Olha quem eu era e olha o que o Senhor quer fazer comigo. Isso vale mesmo para aqueles que têm bons valores naturais, porque tem pessoas que são boas. Tem pessoas que são muito boas, são caridosas, são generosas. São pessoas que têm um relacionamento muito bom. São pessoas acessíveis. Ainda um tempo atrás eu estava conversando com o meu sogro numa oportunidade. E eu estava falando com ele, falei, meu sogro, tem muita gente que é muito boa. Isso é um problema quando a gente se enxerga ser muito bom. Porque muitas das vezes a gente se olha, vê que somos muito bons e às vezes a gente deixamos de lado essa experiência pessoal com Cristo que vai mostrar outra realidade de nós. Os valores naturais são bons. Aí a pessoa seguinte, ela é tão agradável, ela tem êxito na vida dela, material, cultural, social, ela é uma pessoa que tem êxito. Mas essas bases, elas são naturais. Você percebe que tudo isso é externo? Tudo isso está falando a respeito de você de forma externa. Elas são humanas. E, portanto, elas são perecíveis. Ela pode acabar. De uma hora para outra você pode se frustrar e mudar o seu comportamento, baseado naquilo que você tem como resposta dos outros. Então, portanto, todas essas, eu vou falar assim, todos esses atributos bons, eles são perecíveis porque eles são externos. Eles estão aqui no nível humano. E a base é fraca. Mas quando nós enxergamos Jesus, quando você é capaz de ter os olhos abertos e enxergar Cristo, ele se torna a base. Aí tudo isso desmorona. Todos esses valores, eles se tornam relativos, subjetivos e não tão importantes quanto Cristo. Porque agora Jesus Cristo, ele virou o centro da sua vida. Mas o que implica? O que de fato vai implicar na nossa vida a gente ter revelação de Cristo como base, como centro das nossas vidas? A gente vê nesse texto. A gente vai ver aqui pelo menos 6 coisas importantes nesse texto que é capaz de transformar a nossa trajetória, transformar a nossa vida a partir do momento que nós enxergamos Cristo. É engraçado esse texto, que você vai perceber nesse texto. Lá no início, você pode colocar no 1, por favor, o versículo 1, 6:1. O que você vai ver nesse texto é que parece que Isaías ele estava do lado de fora de um diálogo dos anjos, de um acontecimento que não era voltado para ele. Ele fala assim, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Pode pular, por favor. Serafins estavam por cima dele, cada um com 6 asas. Pula mais um. E olha só, e aí ele está dizendo que os anjos e clamavam uns para os outros, os anjos conversando. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de tua glória. Então você percebe aqui que era uma conversa paralela que Isaías estava vendo aquilo tudo. E aí continua, por favor. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, aí ele agora se torna participante desse diálogo, participante desse momento.
ele, ai de mim. Ele está vendo Cristo assentado no trono, ele está vendo os anjos clamando, e agora ele enxergou a santidade de Deus, face a face, e ele diz, ai de mim. Aqui ele teve a percepção de si mesmo. E ele falou assim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. No versículo 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, e eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E depois disso depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Ele não perguntou para Isaías, Jesus estava dizendo aqui, o Senhor estava dizendo, a quem vou enviar? E quem há de ir por nós? Aí Isaías responde, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso se deu por causa da revelação de Isaías, do fato dele ter enxergado Jesus Cristo, dele ter enxergado o senhorio de Cristo, e agora o coração dele estava com uma chama viva, com a brasa tocou os lábios dele, e agora ele foi tocado, e agora ele não consegue, ele fica inconformado, porque ele agora quer se fazer participante, e aí o Senhor diz, a quem enviarei? E ele responde, sabe? É como se eu estivesse conversando aqui com Danilo, e aí eu estou falando, e aí os anjos estão falando, santo, 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 aí eu viro e o Danilo fala, a quem nós vamos enviar? Quem há de ir por nós? E aí o Isaías do lado fala, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí é o seguinte, para a gente começar nesse texto, nesses 6 pontos, nós vamos ver algumas coisas muito importantes, 6 pontos. O primeiro deles é que Deus trabalha em cima de marcos. O que são marcos? Marcos são acontecimentos que marcam a nossa vida, positivamente para uns, negativamente para outros. Como assim? Esse acontecimento se deu na morte de um dos maiores líderes de Israel, que era o rei Uzias. O povo estava perdido, sabe assim, eles estavam com medo, sabe por quê? Porque agora eles perderam o líder deles. Era um tempo de prosperidade, era um marco no povo de Israel que acontecendo. E os marcos, eles nem sempre são agradáveis. Nós temos um marco agradável que aconteceu ontem de manhã, lá na casa do nosso irmão André, que foi os batizandos. Se você perguntar para qualquer batizando agora, ele vai falar para você, olha, foi um marco na minha vida. Isso é um marco. Marcou a sua vida, é um fato importante que marcou um novo ciclo, um novo tempo, marcou a sua história. E se você perguntar para alguém, ele vai falar de marcos que abalaram, que machucaram, mas foi um marco. Porque a partir dali ele cresceu também. Então, mesmo que os marcos, eles sejam doídos, eles sejam doloridos, eles são capazes de te levar a crescer. Então, o rei Uzias, também chamado de Azarias, depois de servir ao Senhor no reinado de 52 anos de estabilidade, estável, o povo de Israel, ele morreu, ele passou. Nós também não viveremos nenhum dia a mais do que o determinado pelo Senhor. Não importa quem somos, nós temos a vida, eu e você, mas é uma questão de tempo. O nosso tempo vai passar. Depois desse reinado referencial, no momento de perda, Deus se revelou. Então, depois que teve um marco, foi uma tragédia para o povo de Israel, perdeu um rei, Deus se revelou. E aí hoje eu estou aqui para te dizer, Deus vai se revelar num novo nível hoje para você. Amém. Outra coisa, outro fato muito importante nesse texto, é que nós precisamos ter a visão aberta para as coisas espirituais. O que a gente olha aqui no início do texto, ele fala assim, eu vi.
eu vi. Os olhos de Isaías estavam abertos para as coisas espirituais. E tudo sempre tem a ver com um propósito. Você quer ver uma coisa? Aqui na videira, eu sou apaixonado por isso. Tudo coopera para o crescimento, para a salvação, para a expansão do reino. Então, se você olhar hoje para a nossa equipe de servo, todos eles estão inseridos numa célula. Muitos deles são líderes de célula. Se você olhar para o nosso grupo de louvor, todos eles estão inseridos em uma célula, são líderes de célula. Se você olhar para o nosso Ministério Kids, todas elas estão envolvidas numa célula, são líderes de célula. Se você olhar para a projeção, líderes em treinamento estão envolvidos numa célula. Então, aqui, tudo tem propósito. Nós não fazemos nada por querer, por achar que é legal. Nós estamos inseridos num propósito. Isso é maravilhoso, porque Deus trabalha com propósito. Todas as unções foram dadas com propósito. Deus não alimenta o nosso misticismo. Ele não quer te alimentar aqui de uma coisa mística, que você vem para cá e sente, e você, sabe, e daqui você sai daqui e continua do mesmo jeito. Deus não quer isso. Deus quer fazer a sua vida ter propósito. Agora a pergunta que fica: você já viu o Senhor? Já olhou o seu caráter? Você já viu o caráter de Cristo? Tenho certeza que já. Quando vemos, também nos vemos. Em que sentido? Quando você olha para a santidade dele, você fala: ai de mim. Você cai em si. E aí você tem duas situações aqui. Você cai em si, enxerga a sua condição, e ao mesmo tempo você entende: que graça é essa de Deus pela minha vida? Olha o tamanho do amor de Deus pela minha vida, porque você vê a santidade dele, e você vê que aquilo que você ainda não é, porque você está em processo de crescimento no Senhor, mas ao mesmo tempo você vê que ele te amou de tal forma que te salvou, que te perdoou. Então, quando nós vemos o Senhor, nós também nos vemos, nós nos reavaliamos e enxergamos a nossa condição natural, mas também a gente enxerga a sua maravilhosa graça não merecida. Essa visão de Cristo, ela acaba com a autopiedade, ela acaba com aquele vitimismo, ela destrói. Por quê? Porque você não tem mais tempo de ficar olhando para si e se lamentando. Você viu agora uma santidade tamanha de Deus e um amor na mesma proporção, que você não tem tempo para ficar de autopiedade, de arrogância, soberba, maledicências, para achar que você está por cima dos outros, porque você olha e fala assim: quem sou eu diante de Deus? Amém? Os irmãos estão comigo? Glória a Deus. Em terceiro lugar, não tem jeito de você servir esse Deus sem ser consagrado e santo também. Como assim? Nós, quando vemos a sua santidade, nós percebemos a nossa inadequação e buscamos santidade, mas nossa tentativa de fazer justiça são comparáveis a trapos de imundícia. É por isso que não adianta ser bom, porque aquilo que a gente faz de forma natural são trapos de imundícia diante da santidade do Senhor. É por isso que a nossa convicção está na santidade que Ele colocou em nós, que Ele é. As coisas que nós fazemos, elas só atingem as coisas exteriores, ela é tudo exterior. Não matar, roubar, você vai ver que tudo que você se propõe a fazer de bom só atinge o exterior. Agora, numa etapa posterior, quando você alarga, quando você aprofunda a visão de Deus, o que você vai verificar agora é as suas motivações. E aí o trabalho ele começa a ser interior.
O nosso interior, o nosso coração é aquilo que ninguém vê. É aquilo que faz você prevalecer, é aquilo que faz você continuar, são as suas convicções. É o seu coração baseado na justiça de Deus, na santidade dele. Nós somos perfeccionistas, nós procuramos os nossos iguais, muitas das vezes, o meu ego no outro, e descartamos facilmente os outros. Você se enxerga? Irmãos, entenda uma coisa, eu não quero que você se enxergue aqui para que você se condene, não é isso. Mas eu quero que você se enxergue para que você veja cada vez mais Deus com clareza. Do que Ele é para você. Do que Ele representa na sua vida. E qual que é o lugar dele na sua vida. É o senhorio. Isaías, ele se enxergou. E ele falou: misericórdia, Senhor. Eu sou impuro. No meio de um povo impuro. Mas sabe o que isso diz para nós? O anseio por mudança. Nós anseiamos ser transformados. E quando enxergamos Deus, a gente pensa: meu Deus. A gente tem a percepção de nós mesmos e falamos: eu preciso de mais do Senhor. Eu preciso de mais do Senhor. A tua santidade é muito maior do que eu imaginava. E o Evangelho, irmãos, é mudança de vida. É transformação. Em quarto lugar, o que a gente destaca de importante nesse texto: a quem enviarei? Mas enviar para quê? Nas profundezas do coração de Deus, no que é mais importante para Deus é falarmos as boas novas de salvação para todos. Sabe, eu quando comecei minha caminhada, eu fui ler um livro, eu indico para os irmãos, O Centro do Coração de Deus, pastor Heloísio. É um livreto. Esse livro vai mudar a forma como você vê o trabalho na igreja, a vida de igreja. Isaías é o evangelho no Novo Testamento, apresenta Jesus de capa a capa. E o que a gente entende com isso? A gente entende que quando ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim, ele tem revelação do propósito de Deus que nunca mudou. Se você pegar a trajetória bíblica, lá em Adão, você vai ver Deus falando para Adão: multiplicai-vos, enchei a terra. E aí você vê um segundo recomeço de Deus com Noé. Deus vira para Noé e fala: multiplicai-vos, enchei a terra. E aí você vê Abraão. Deus vira para Abraão e fala: eu te farei pai de multidões. E mais na frente você vê Jesus Cristo falando: ide, fazei discípulos. E muitas das vezes nós achamos que a vontade de Deus mudou. Mas enquanto na Bíblia está claro o que Ele quer, qual que é o anseio dele, e Ele está perguntando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Cumprir o propósito, cumprir o chamado. Deus ama os pés daqueles que responderam como enviados, daqueles que cobrem em oração e daqueles que contribuem. As missões são feitas pelos pés de quem vai e pelas mãos de quem envia. E qual que é o propósito disso tudo? Filhos, salvação, multiplicação, crescimento. Sabe, irmãos, não temos tempo. Quem crê que está à porta? Agora eu vou te dizer uma coisa: sabia que tem como nós abreviarmos o tempo? Tem como a gente trabalhar para que Jesus volte mais rápido? Como?
evangelho, salvação, multiplicação, reino, expansão. Dessa forma, você trabalha para Cristo. Dessa forma, você abrevia os tempos. Tudo para anunciar o evangelho e a paz. Eu queria, projeta para mim, por favor, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Se tiver aquela tradução na linguagem dos dias atuais aí, a NLTH. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Esse é o evangelho de reconciliação. Esse é o evangelho que você foi chamado. Isaías capítulo 9, versículo 2. Projeta para mim, por favor. A gente pode ler junto? O povo... Aleluia. Isaías 9, versículo 6, por favor. Pois, pode colocar na outra tradução, na Almeida. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 52, 7. Vamos ler juntos. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Então, irmãos, o que é precioso para Deus? Qual que é o maior valor para Deus? São os filhos. E esse chamado está ecoando: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Nós temos células acontecendo em vários pontos da cidade. A igreja crescendo, prosperando. Eu dou glória a Deus, irmãos, pela vida daqueles irmãos que deram resposta, que entenderam, que foram chamados para isso. A vida do crente, ela tem propósito. Se você está numa célula, irmão, se você está inserido num contexto de igreja, você se batizou, glória a Deus, irmãos. Sabe o que é isso? É só Deus alinhando o propósito. Deus está alinhando o propósito. Jesus viu o fruto de seu penoso trabalho. Qual que foi o seu penoso trabalho? É a sua conversão. Irmãos, precisamos dizer, né? Sou difícil. E deu trabalho para o Senhor ganhar o teu coração. E concluiu, Jesus viu o penoso trabalho e concluiu que vale a pena pagar o preço da cruz. Valeu a pena pagar o preço da cruz. Projeta para nós Isaías 52, 13, por favor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Isaías 53, 12. Por isso, vamos ler juntos. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores,
Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus, ele foi moído pelos pecadores. Nós temos que tirar os olhos de nós e os milagres nos seguirão. Esqueça de você um pouco. Pare com a autopreservação. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Para mim hoje foi desafiador. Para mim hoje foi desafiador, irmãos, mas eu não tenho tempo para dar passo para trás. Eu não tenho tempo para preservar a minha imagem. Eu não tenho tempo para cogitar se eu sou bom no falar ou não. Eu não tenho tempo para cogitar, irmãos. Eu não tenho tempo para retroceder. Eu gostaria de convidar você a fazer o mesmo. O tempo avança, a volta de Cristo é iminente. Vocês levantaram a mão comigo aqui agora. Eu também creio igual vocês. Então tenha um coração que não rejeita as pessoas, mas que é tomado por amor. Quando você vê Deus, você tem uma nova visão. Quando você enxerga Deus, os seus horizontes são alargados. E você se torna tão pequeno diante do propósito, que você fala igual Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos células, irmãos, acontecendo, ansiosos pela multiplicação do reino. Nós não estamos falando de números, nós estamos falando de vidas. E por último, o clamor de Deus não mudou. O clamor de Deus é o mesmo. Como eu falei, foi no princípio assim, até Jesus Cristo falar: ide e fazei discípulos. Você pode ser o porta-voz daquele que te resgatou e redimiu, para que outros tenham a mesma experiência. Sabe, hoje é um dia muito importante. Hoje a gente vai fazer ofertas para as missões. E essa semana eu falei na célula assim: irmãos, a gente tem a oportunidade de semear na vida de pessoas que a gente nunca viu. Que quando nós chegarmos no céu, essas pessoas vão chegar diante de nós e falar: olha, sabe aquela oferta que você deu nas missões? Essa oferta chegou lá na minha tribo. Essa oferta chegou lá no meu país. Essa oferta salvou milhares de crianças. Missões são feitas pelos pés de quem vai e pelas mãos de quem envia. Agora sim, temos hoje um desafio duplo. Que você, nessa manhã, seja os pés que vai e seja as mãos que envia. Amém? Hoje você tem a oportunidade de semear na vida desses irmãos que você viu ali no vídeo. A vida da igreja brasileira é uma vida boa. Esses irmãos, eles são perseguidos. Esses irmãos, eles são atacados. Esses irmãos lutam com coisas que muitas vezes nós não compreendemos. E quer se tornar um facilitador da vida desses irmãos? Semeia. Mete a mão no bolso, manda, irmãos. Não deixe de fazer parte disso. Hoje, você tem o privilégio de fazer parte disso. Que a palavra do Senhor produza em nós uma resposta ao convite de nos lançarmos na visão de Deus para salvar o mundo. João 3,16. Quem conhece esse versículo? Vamos ler juntos aqui? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Amamos as pessoas com o amor de Deus. Isaías 53, 10 e 11.
Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, é esse o tempo. Cristo está às portas. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós temos irmãos que foram. E hoje nós vamos mostrar para esses irmãos que nós estamos com eles. Como igreja. Hoje nós vamos demonstrar para esses irmãos através de um ato de fé, mas um ato natural também, depositando o que nós temos de melhor, para que esses irmãos se sintam lá, abastecidos, suportados por nós aqui. Agora para nós hoje também, quem enviaremos? Nas nossas células, quem enviaremos? Nos bairros da Grande Vitória, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? É você, irmão. É você. Você está na célula? Eis-me aqui. Está no corpo da igreja? Eis-me aqui. Nós temos irmãos do nosso meio, irmãos, que eu fico constrangido. Tamanho é o amor, tamanho é a entrega. Eu olho para eles e me inspiro. Eu falo, não posso, eu não tenho direito de achar que eu entregar menos do que esse irmão. E aí quando eu olho para Cristo, isso piora a minha condição. Porque eu olho para Ele e falo, Senhor, como que eu vou avaliar? Como que eu vou? Eu não posso, Senhor. Você viu a Cristo, irmão? Você viu a Deus? Vamos ficar de pé. Queria pedir a equipe de louvor que subisse. Aleluia! Nós temos aqui um povo que vai. Levanta a mão aquele que entendeu o chamado, aquilo que Isaías viu no trono, a santidade do Senhor, o senhorio. Sabe o que aconteceu ali? Eles não perguntaram a Isaías se ele queria ir. Isaías que ouviu. E todo aquele que consegue ver o Cordeiro, todo aquele que consegue enxergar a Deus no trono, todo aquele que consegue ver o senhorio de Cristo, ele consegue ouvir o coração de Deus. E aí uma santa disposição toma conta. Você é tomado por uma disposição que você não compreende. Você é cheio de um calor, de um fogo tão intenso, que a única coisa que te resta é responder, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Hoje nós vamos ofertar, irmãos, missões. Abra seu coração para o novo de Deus, oferte aqui não só o valor, mas venha aqui e oferte a sua vida. Fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu vou, Senhor. Eu vou ser a mão que envia, mas eu vou ser os pés que vai. Eu não quero me autopreservar. Eu não quero ter aqui
uma posição vitimista. Não me falta nada. Aleluia. Você esteja com seu coração aquecido nessa manhã, que você entenda essa verdade. A você foi dado o privilégio de servir ao Senhor, e você serve a Ele gerando filhos. A crise que todos nós vivemos, em cada posição que nós temos, é gerar filhos. O pastor brinca com nós às vezes, que às vezes a gente precisa fazer algumas coisas, e ele olha para nós, às vezes a gente tem um desafio de dar uma resposta, porque são muitas as coisas, e ele fala: irmão, você precisa ter um discípulo, você precisa gerar, você precisa gerar, esse é o seu legado. O rei Uzias passou, e você também vai passar. Qual é o seu legado? O que você está deixando? Sabe, irmãos, vocês foram salvos para cumprir um propósito, e que a sua vida ela não seja uma vida estéril, que você seja útil, que você deixe rastro. Esse é o seu chamado, é para isso que Deus te salvou. Amém? Aleluia. Os irmãos podem distribuir, nós vamos fazer as ofertas de missões, é esse envelope aqui. Os irmãos podem distribuir as ofertas de missões. Todas essas ofertas, irmãos, elas são direcionadas para o campo missionário, elas são direcionadas para a videira em Goiânia, que vão direcionar para o campo missionário. Nada disso aqui fica na igreja local. Então faça isso hoje, tá? Pega um envelope. Talvez, se você não tiver aqui, ó, máquina de cartão, nós temos. A única coisa que nós pedimos é que, se você for fazer alguma oferta por algum meio eletrônico, que você identifique, sabe? Para quê? Para que a gente possa separar essa oferta. E como que você pode identificar? No PicPay tem um jeito de você mandar e você escrever uma mensagem. Então você escreve lá, ó, mensagem para missões, bota lá missões. Aí o nosso tesoureiro vai ver que essa oferta foi para missões, né? Se você mandar pelo Pix, manda o comprovante para o nosso tesoureiro ou para o seu líder de célula e informa ele, ó, essa oferta foi para missões, sabe? Para que a gente possa fazer essa separação, porque o caixa da igreja é um só, a gente separa isso e manda para Goiânia, amém? Gostaria que vocês ministrassem um louvor animado, para nós viemos com o coração aqui aquecido, porque essa palavra ela tem que alegrar o seu coração, ela tem que aquecer você, ela tem que te ativar, que você venha com esse coração agora: olha, eis-me aqui, Senhor, eu estou ardendo, a brasa viva tocou os meus lábios, o meu pecado foi perdoado, e agora eu vou avançar. Amém? Pode levantar a mão quem quiser o envelope, que um dos irmãos vai até você, amém? Aleluia. Aleluia. Irmão, o tempo voa mesmo, agora eu entendo o pastor, tá? Que coisa. Glória a Deus. Escolheu? Aleluia. Vamos louvar o Senhor, vamos orar. Levanta o seu envelope de oferta, de missões. Aleluia. Bom, se de alguma forma você estiver desprovido, não deixe de pegar o envelope, não. Pega, irmão. Sabe? Aí esse mês, né? Tem como entregar na próxima semana, Gil? Tem como entregar na próxima semana, tá? Provavelmente a gente vai estar falando disso nas células também. Então, não perca a oportunidade não, irmãos. A sua oferta vai ecoar, a sua oferta vai chegar onde você não pode ir.
A sua oferta vai alcançar um terreno, irmão, que você nunca imagina. Então, não deixe de ofertar. Aleluia. Levante seu envelope. Aleluia. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio de podermos fazer parte da obra do Senhor, depositando, ó Deus, aqui os nossos recursos, para que eles sejam usados, ó Deus, conforme a tua vontade, para que o Evangelho se propague, para que a palavra, ó Deus, ela seja semeada, para que muitos sejam alcançados. Senhor Jesus, nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio. E ao mesmo tempo, Deus, nós oramos pelos nossos irmãos missionários. Oramos por cada um que está no campo, ó Deus, de missões, enfrentando dificuldades adversas. Dificuldades, ó Deus, que nós muitas das vezes nem compreendemos, nem temos noção do que é. A nossa oração como igreja é para que Teu Espírito Santo os conforte. É para que o Senhor envolva eles com Teu amor. É para que eles se sintam abraçados, ó Deus, pela nossa atitude de semear. Deus, em nome de Jesus, guarda eles da morte. Livra eles da perseguição. Cega os seus inimigos. O Evangelho nunca parará. Deus, em nome de Jesus, nós oramos também, ó Deus, pelas nossas células. Oramos, ó Deus, por cada célula nessa grande vitória. Oramos para que o Senhor dê graça, para que a célula se multiplique, para que o campo missionário cresça nas nossas cidades, para que nós possamos nos ver como resposta. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, em Cariacica, em Vila Velha, na Serra, Guarapari, Colatina, Cachoeiro, nós queremos todas as cidades. Envia-nos, ó Deus, por meio das crianças que são abusadas. Envia-nos, ó Pai, para as crianças que são judiadas aí pelo sistema, pelos pais, em nome de Jesus. Para as famílias que estão destruídas, nós queremos ir, Senhor. Envia-nos a nós. Abençoa essa oferta e multiplica no meio da Tua igreja. Que esse ano nós possamos alcançar um valor jamais visto, para que todos os nossos irmãos sejam supridos. Abençoe e prospera cada um que entendeu, que teve revelação e que se dispôs no coração em ofertar, em nome de Jesus. Vem trazer sua oferta. Eu vivo pela fé e não pelo que vejo. Eu ouço tua voz, sei quem eu te sou. Chamado pra reinar, eu vou multiplicar. Teu amor me envolveu e conquistou. Eu vivo pela fé e não pelo que vejo. Eu ouço tua voz e sei quem eu te sou. Chamado pra reinar, eu vou multiplicar. Teu amor me envolveu. Teu amor me escolheu. Chegou, avançar, usa-me, Senhor, nada vai me parar. O teu reino chegou, vou avançar. Oh, 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 oh. Eu vivo pela fé e não pelo que vejo. Ouço tua voz e sei quem eu te sou. Chamado pra reinar, eu vou multiplicar. Teu amor me envolveu e conquistou. Eu vivo pela fé e não pelo que vejo. Eu ouço tua voz e sei quem eu te sou. Chamado pra reinar, eu vou multiplicar. O teu amor me envolveu. Teu amor me escolheu. Nada vai me parar. O teu reino chegou, vou avançar. Usa-me, Senhor, nada vai me parar. O teu reino chegou, vou avançar. Aleluia. Senhor,
Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos terminar esse culto, você vai virar pelo menos para 3 irmãos e vai falar, ó, eu estou disponível para o Senhor, e você? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigado por esse tempo. Que o Senhor possa nos guardar na nossa volta para casa. Nós agradecemos pela Tua palavra. Colocamos o nosso coração à Sua disposição, Senhor Deus. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aleluia.